A gente então começa agora a gravar o Inventores de Memórias, que é esse programa, como eu falei para vocês, que é um programa que busca conhecer pessoas que estejam, como a gente diz, inventando memórias por aí. Quando a gente fala isso, assim, a gente está em busca de pessoas que estejam nos seus fazeres diários, né, nas suas várias ações, diversas ações, buscando deixar as memórias vivas, né? Enfim, trazendo vida, né, para os seus lugares e para os seus territórios. Então, eu sempre começo o programa pedindo que as pessoas se apresentem. Jamile é uma mulher preta, né, que soteropolitana, nasci em Salvador, me criei na periferia da Guine, no bairro de Pernambués, sou a sétima filha, né, e fim do ciclo aí, das pétalas de Margarida, que é minha mãe, uma mulher que é uma guerreira e uma referência para mim, criou 7 filhos sozinha, dentro, enfim, da periferia, né, várias dificuldades socioeconômicas, estruturais, e conseguiu encaminhar todos muito bem e, enfim, ela é minha referência e é boa parte do que me compõe, né, de quem eu sou, das paixões que eu carrego na vida também vem muito dela. E então, eu sou poetisa, ingressei no mundo da poesia através do rap, através do movimento hip hop, onde aos 16 anos, mais ou menos, eu tive contato com o movimento hip hop, e eles tinham o break, que era a dança, né? E eu ingressei através da dança, e de repente descobri o universo fantástico da rima, do rap, e aquilo me contagiava, porque falava sobre mim, falava sobre minha história, né, dos meus, me contavam histórias que eu não aprendia na escola, então, para mim foi a chave, assim, né, de um grande portal. Fora que tinha todo aquele senso de coletividade, como o movimento hip hop sempre fazia, né, que era desenvolver ações e atividades nas comunidades e tal, chamar outros jovens, né, eram jovens impulsionando outros jovens para, enfim, sair dos ciclos de violência dentro das mazelas estruturais da periferia. E isso, basicamente, é o que me impulsiona a poesia, né, o teatro. Depois eu passo uma época no teatro, que me ajudou muito na relação da interpretação, técnica, de voz. Fora que toda interação é o teatro que me leva para a rua também, que eu passo a fazer poesia no Buzu. Enfim, junto a isso, o Sarau Bem Black, que era o primeiro sarau preto de Salvador, fervia o centro da cidade nas quartas-feiras, e também foi um espaço de formação. A gente ali encontrava a velha guarda do movimento negro, e também foi uma universidade para mim. E, enfim, minha trajetória na poesia perpassa por diversos lugares, né? E aí depois eu também migro para a mobilidade, vou morar em outra cidade, sou de Salvador, vou morar no Recôncavo, em São Francisco do Conde, para estudar, já nos meus 24 anos, fazer faculdade para ser na Universidade Federal, que é a Unilab, a Universidade Internacional da Integração Lusofonia Afro-Brasileira, é uma universidade que é a universidade mais preta do Brasil, né, com 97% do corpo de alunos pretos, entre africanos e brasileiros, e a gente lá tem toda uma base de uma perspectiva decolonial de saber, né? Então, ou a universidade é na parte institucional que eu me formo como bacharel de humanidades, e como eu já desenvolvi uns projetos na área de mobilidade, em ação social, ensinando mulheres pretas a pedalar, a partir disso também, né, eu aprendi a pedalar tardiamente, tá? Já com meus 22 anos, por conta da desestrutura mesmo na minha periferia. E aí eu concluí meu trabalho de pesquisa na universidade, falando sobre essa trajetória com bicicleta, não só minha, mas sobre a realidade que eu estava inserida, sobre as mulheres que eu acessei ensinando a pedalar. E aí eu concluo com o TCC Mulher Negra e o Direito à Cidade, a Bicicleta como Ferramenta de Autonomia e Cura, que é esse processo, né, de saber a potencialidade da bicicleta, da autonomia,
da mobilidade em nossas vidas, o quanto isso pode transformar nossas perspectivas, né, nossos olhares sobre a cidade. Enfim, é se desprender de diversas correntes, né, quando a gente tem a autonomia de se locomover. E aí eu concluo meu trabalho, sigo pesquisando nessa área também, e aí recebo convites diversos, palestras e afins, e atuando sempre nessa área, né, entre a poética e a mobilidade. E hoje é algo que eu trato muito, assim, numa coluna que eu tenho na UOL, que é Afrociclos, e aí eu tento trazer essa poética do que me forma, né, e também a relação militância política na perspectiva decolonial, o olhar da cidade, olhar a cidade, né, a partir de quem realmente vive as mazelas da cidade. E aí eu tento trazer, né, esse outro olhar sobre a segregação socioespacial que é invisibilizada na cidade, como todos esses fluxos interferem no nosso progresso, né, no nosso movimento. E aí é basicamente isso. Eu tento, né, na minha escrita, hoje eu me coloco muito como escritora, trabalho com ação social de base, junto com a rede de mobilização coletiva Afrociclo, que é uma rede comunitária que desenvolve ações sociais em territórios quilombolas e rurais do MST, lá no Recôncavo. E é isso, trago essa poesia para minha vida também como forma de vencer as mazelas, né? De, enfim, existir com beleza. Oi. Eu preciso começar dizendo que eu não sei pedalar, não sei andar de bicicleta, antes que eu me esqueça. Bora É, aprender. Vou aprender. então, a gente precisa depois conversar sobre isso. E justamente, eu sou uma paulistana, eu sou daqui do município de São Paulo, e nasci ali na Zona Sul, ali no bairro do Ipiranga, e na infância eu morava numa rua onde a minha casa ficava bem afastada, assim, sabe, da calçada, e passava ônibus, uma rua super movimentada, e eu fui filha única até os 7 anos. Ficava com adultos praticamente só, minha avó e minha mãe. Não tinha crianças para brincar por perto, então assim, parei no velocípede, né? Não, acho que velotrol, velocípede, bicicleta. Parei no velocípede. Não podia brincar na rua, porque não era uma rua assim tranquila. E aí começa a questão dos livros para mim aí, porque a única coisa que eu podia fazer na infância era ir a uma biblioteca que tinha perto da minha casa. Eu fiquei sócia da biblioteca assim que eu me alfabetizei, bem cedo. A minha mãe me levava até essa biblioteca, me deixava lá e à tardezinha ia me buscar. A biblioteca é Chácara do Castelo. Então, assim, eu sou zero assim com brincadeiras de rua, mas eu acho que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Eu sou profissional de saúde, eu atuo na área da enfermagem, trabalho aqui em São Paulo em 2 equipamentos do SUS e em bairros periféricos, e moro num bairro periférico também, porque aos 10 anos eu me mudei desse lugar onde eu morava aqui na cidade, porque nós pagávamos aluguel, e aí houve uma época em que ficou impossível pagar aluguel aqui para nós, né? Pessoas mais humildes e tal, e o governo já estava preparando esses conjuntos habitacionais, né, para que essas pessoas pudessem ocupar outros espaços, que não essas casas alugadas, em regiões mais nobres e tudo. E aí, o meu processo de escrita começou tardiamente, porque, assim, eu sempre fui uma leitora bem voraz, a minha mãe também era sócia dessa biblioteca, mas eu comecei a escrever justamente para resgatar memórias da minha família, porque as mulheres, eu sempre fiquei perto de mulheres, né? Eu não fui criada perto do meu pai, eu não tive irmãos,
E as mulheres, elas têm essa questão de guardar coisas, né? Objetos importantes, e na minha casa sempre foi assim. Então, assim, a minha mãe sempre foi de guardar muitas coisas e fazer muitas anotações. E ao longo da minha vida ela foi me entregando alguns objetos, algumas anotações, cadernos, cartas, telegramas, cartões postais, essas coisas. E assim, minha mãe tem muito medo de esquecer as lembranças dela, né? Ela diz que tudo que ela tem de rico são as lembranças, e ela tem muito medo de esquecer. Então, eu comecei o meu processo de escrita ouvindo as coisas que a minha mãe tinha para me contar e fazendo essas anotações. Memória para mim é tudo. Eu ultimamente tenho acessado bastante, tenho achado muito importante esse movimento, né? Que é acessar da minha criança interior. Então, a memória dessa infância, né? Acho que se colocar no lugar de nostalgia e perceber como coisas pequenas faziam a gente feliz quando éramos crianças, faz a gente se humanizar dentro desse sistema que é tão mecanicista, sabe? Então, quando você se retorna para essas memórias, tem uma simbologia adinkra, né? Que é o Sankofa, tenho até ele tatuado aqui, é um pássaro com a cabeça virada para trás. E aí, enfim, ele tem outras representações, assim, para além do pássaro, mas é sempre esse movimento, né? De se olhar para trás para poder ressignificar o futuro. Você nunca esquecer de quem você foi, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse movimento de se introduzir, se afundar nessas memórias da criança, da nossa infância, para a gente conseguir se humanizar mais, para a gente conseguir se resgatar, se refazer, né? Para se projetar também, né? Porque as crianças normalmente criam imaginários tão bonitos e com futuros tão plenos de felicidade, né? E elas normalmente sempre sabem para onde vão e o que querem. E a gente, às vezes, tem um momento na vida que se coloca somente caminhando, 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 sem realmente ter um ponto de chegada, né? Como é que você caminha sem saber para onde você vai? Então, acho que é importante também a gente se resgatar para poder, né, avançar. As memórias que eu procuro guardar, resgatar e preservar são tão diversas, porque assim, eu tenho muitas coisas que eu preservo. A música é muito importante na minha vida, muito, sempre foi, desde sempre. E assim, eu tenho, por exemplo, discos, LPs mesmo de quando eu era criança, por exemplo. E coisas que eu ouço até hoje. Não são coisas que estão guardadas, não, num lugar afastado de mim. Não, são coisas que estão aqui no meu dia a dia, no meu movimento, e de vez em quando eu falo assim, eu vou escutar e faço isso. Discos da minha avó, discos que eram da minha mãe, escuto. As anotações também, essas que eu disse, eu procuro ler, reler, porque assim, todas as vezes que eu acesso esse material, eu descubro coisas novas e coisas que às vezes passam despercebidas numa primeira leitura, mas que depois eu fico bem interessada e vou pesquisar. E procuro transformar o hoje, amanhã, para mim, já é memória, né? Já é alguma coisa que tem que ficar gravada para mim, porque tem sido muito importante. Essa transição, por exemplo, de local da cidade, né? Como eu falei, eu nem sempre morei na periferia como eu moro hoje. Agora, há 30 anos, né, que eu moro aqui. Mas, assim, os 10 anos que eu passei morando em outro bairro, para mim foi bastante importante, porque eu até hoje consigo fazer comparações, entende? Se eu sempre estivesse aqui, eu não ia conseguir me lembrar de algumas coisas, né? Então eu procuro trazer essas memórias para cá e pensar em como as coisas poderiam ter sido e o que pode ser melhorado, o que eu gostaria que mudasse, as coisas que mudaram nesses 30 anos. Então, assim, tudo isso eu venho registrando em forma de crônica, registrando em forma de conto, fazendo o que eu posso para deixar
todo esse material realmente de uma maneira que eu sempre consigo acessar. Uma coisa que eu adorei que você falou ali é sobre essa relação da memória e dos sentidos, né? Como é importante a música, você ouvir uma música que você, né, não ouviu há muito tempo e você resgatar memórias assim fantásticas sobre um momento que você achou que você nem lembrava mais, né? E aí quando você revive essas memórias também você consegue hoje mais amadurecida tirar experiências que talvez você não tivesse nem feito uma leitura de fato sobre aquela situação. E aí, quando você volta para aquela memória, você faz uma outra leitura, é outro aprendizado, outra coisa, né? Então tem Sim, a do a cheiro música pode também. te, a música pode te levar para um dia, para uma tarde, sei lá, em 1983, né? Ouvir uma música faz isso com a gente, né? E os A gente cheiros sai desse também. lugar. Sim, também. Você sentir um cheirinho de café com bolo, aí já traz aquela memoriazinha de final de tarde. E aí o Resgate. cheiro de mar, como os sentidos vão, né, se aflorando e as memórias Sim. também, né, vão florescendo junto. E aí fica o aprendizado de não trabalhar só com as memórias boas e com as coisas que te trazem saudades boas, coisas que você gostaria de reviver. Mas às vezes também vem a tristeza, né? Vem uma memória de um tempo difícil, algo que te faz refletir, algo que te leva para um momento que, sei lá, você há muito tempo não pensava nele e ainda dói, né? Tem tudo isso. A memória é. E é a superação, né? Quando você faz o resgate de tudo isso, também quando você olha quanto eu avancei daquela situação que eu passei, daquela Ou situação que eu não! estive, ou não, né? Ainda tem isso, que aí pelo menos te dá um tapa na cara e você vê se você avança dessa vez, É, ou não, de também. novo. Mas enfim. Você, Jamile, por exemplo, você falou dessa importância dessa cultura hip hop, da poesia, desse recitar da poesia nos ônibus, desse recitar uma história que não é contada na escola, né? Então, nesse momento, você está inventando memória também, né? Nesse momento, você está trazendo, você está deixando uma coisa que viva nesse presente para que as pessoas pensem, descubram, enfim. Eu queria que você contasse um pouco assim dessa experiência nesses dois momentos da poesia e no que muda também nessa coisa desse projeto do Afrociclo, nessa mobilidade. Eu acho que são duas coisas muito potentes, né, que você circula e trabalha. Assim, queria que você falasse um pouquinho mais deles. Então, assim, como eu estava falando, né, o movimento hip hop, ele me trouxe, assim, eu acho que me constitui em muito do que eu sou hoje, do que eu resolvi trabalhar, do que eu resolvi ser, né, e me estabelecer como isso, assim. E dentro dessa construção da poesia, os problemas sociais sempre estiveram muito diluídos ali, sabe? Mas ao mesmo tempo trazendo a fortaleza, a não desistência, né? Tem um texto da Bell Hooks que ela fala: recuso-me a ser vítima, né? Me recusando a ser vítima. Então, eu busco trazer isso, é mostrar como a estrutura opera, sabe? Nas violências e nas desigualdades, para manter as desigualdades, mas ao mesmo tempo eu dou possibilidades da gente repensar outras maneiras de viver, né? Identificar o problema e apontar soluções. E também fazer com que o outro reflita e traga mais soluções, né? É um convite à reflexão. Então, atuar no campo da poesia, ter tido essa trajetória toda de rua, com o movimento hip hop, com o movimento dos poetas no ônibus, com o teatro de rua,
com as escolas, porque eu já trabalhei em escola dando aula para crianças de recreação e arte, né, em comunidades muito distantes da minha casa, em ONG, e tudo isso na adolescência. Eu estava aprendendo simultaneamente, repassando esse conhecimento e recebendo outro conhecimento dos alunos que eu estava ensinando, né? Tipo, era uma troca, porque para mim eu acho que a sala de aula sempre é uma troca. E então isso me deu uma bagagem muito grande de perceber problemáticas para além do meu território, né? Para além do meu espaço social. Então, eu girar pela cidade desde a minha adolescência, acessando todos esses espaços a partir da arte, do hip hop, né, da poesia, do teatro, das escolas, e depois também, quando ingresso na mobilidade, eu tenho a possibilidade de começar a estudar isso mais afinco, fazer parte de um projeto social, e que me levou também a ir para vários estados. Eu viajei 7 estados do país, e palestrando em eventos nacionais e internacionais sobre mobilidade. E aí é uma outra bagagem que eu crio, que é essa bagagem mais institucional, né? E viajar por esses espaços também me fez conhecer esses territórios, mesmo que minimamente, ali superficialmente, mas já me deu também uma percepção sobre aquela configuração. E ser uma migrante, né? Eu saio de Salvador e vou morar no Recôncavo, que é uma cidade mais interiorana, porém muito próximo de Salvador, é 1h10 mais ou menos de viagem, 65 quilômetros, 70, dependendo da cidade que você for, que é um conjunto de cidades que é banhado pela Baía de Todos os Santos. Então tem uma rica quantidade de territórios rurais, ribeirinhos, quilombolas, né? Então é a nata da negritude ali efervescendo mesmo, e você vê todos os traços de uma cultura muito potente, das revoluções que houveram, revoltas dos búzios que vieram desses territórios, e ir para lá estudar numa universidade preta, né? E compreender e as epistemologias pretas, né? Estudar autores africanos, autores afro-americanos, autores pretos brasileiros, autores brancos também, né? Os clássicos e os não clássicos. Então, dominar essas epistemologias também foi muito importante para eu conseguir juntar tudo, né? A minha experiência de rua, da poética, né? De toda essa trajetória, a minha experiência, a minha bagagem, né, epistemológica, conhecimento mais acadêmico, e desenvolver isso de uma forma prática para que o meu povo, o meu público, que não tem o acesso à educação, a gente sabe que a educação é completamente precarizada, né, para a população pobre e preta que acessa a educação pública nesse país. Então, a gente compreende que existem diversas linguagens, diversas informações que estão distantes desse público. Então, ter essa trajetória, para mim, eu digo que eu tenho uma trajetória incrível, sabe? Assim, quanto realização. Eu vivi, não que eu diga que eu não tenho dinheiro, eu tenho contas a pagar, sabe? Eu continuo sendo uma mulher preta, pobre, porque o sistema é isso mesmo. Você pode ter a intelectualidade, a bagagem que for, né? Pouco você ganha por isso, né? Inclusive, você está o tempo todo suscetível a ser apagada e só usada. Então, nesse lugar que eu tento trazer as informações, né? Simplificar as informações dentro de uma linguagem poética, identificando problemáticas e trazendo possíveis soluções e vislumbrando também possibilidades de como seria mais bonito se a gente tivesse uma cidade com a redução de carros, que investisse mais em bicicletas, em transporte público, que parasse de ser acimentado o tempo todo, construindo viadutos e passarelas que parecem caminhos de rato, né? Por que não construir uma cidade mais verde? Por que dizer que o grafite, o picho é vandalismo, enquanto existe uma cidade que reverbera todo o tom pastel, que é voltado para uma cultura de uma população europeia, euro-ocidental, que está no Brasil, com essa população branca, que detém o poder, né, e que ainda dita as regras. E tudo isso, o grafite e o picho não é nada mais do que uma intervenção disso, de dizer, nós estamos aqui, eu existo. É sobre isso, sabe? É sobre utilizar do conhecimento que eu consegui adquirir, que não é só meu, né? Tem uma amiga, Kátia Regina, que fala, né? Não é o meu ori, não é a minha cabeça.
São várias cabeças que pensam, que produzem, que chegam até mim, eu consigo confabular e produzir outros conhecimentos, mas eu não sou detentora disso, né? Isso é para ser compartilhado e para ser utilizado de forma positiva. Então é isso, eu só me utilizo da palavra como mensageira, né? Cumprindo aí a missão que meus guias me deram. Lília, você também, né? Usa muito da palavra para trazer um retrato muito grande do seu entorno, de um jeito de vida, de uma forma de enfrentar a cidade, né? Conta um pouquinho disso também pra gente. Eu tô aqui processando o que a Jamile falou, né? Ser apagada e não usada. Uau! Fiquei. Eu uso sim, para mim os contrastes da cidade, todas as vezes em que eu compreendo esses contrastes, eu paro e olho e observo e reflito. Porque normalmente, por exemplo, eu moro num conjunto habitacional aqui de São Paulo chamado Cidade Tiradentes. É alguma coisa conhecida como uma cidade dormitório. Por quê? Porque normalmente a gente chega aqui só para dormir. A gente sai daqui muito cedo para poder chegar no trabalho, no horário, e chega muito tarde. Então, assim, esse bairro é conhecido como cidade dormitório. Os profissionais que cuidam dessa parte da cidade, né, os urbanistas, eles não vêm aqui, né? A gente não tem placa de sinalização, tudo aqui é muito antigo, tudo aqui é muito obsoleto. Se uma coisa quebra, não vem para consertar. Então, assim, quando eu saio da minha periferia, de onde eu moro, e vou para uma periferia onde eu trabalho pela manhã, e troco de turno à tarde e vou para outra periferia. Mas, assim, eventualmente, é claro que eu vou para outros lugares da cidade. E aí onde acontece o contraste e o choque. Porque, assim, se eu saio da minha casa e vou até a feira, o que eu consigo enxergar? Eu enxergo caçamba de lixo, rua quebrada. Então, assim, aquela paisagem vai entrando dentro de mim, aquelas coisas vão entrando, eu vou pensando, puxa, mas essa rua podia estar mais limpa, por que essa caçamba está aqui? Por que esse descarte inconveniente está aqui e ninguém faz nada? O que está acontecendo? E aí, quando eu pego o meu primeiro ônibus, que eu tenho que pegar um ônibus para chegar ou até uma estação de trem da CPTM ou até o metrô. Isso vai. Eu continuo observando, e assim, não tem como eu não entender que quando eu vou chegando, é claro, nas regiões centrais, ou se eu for até um bairro considerado mais central, a coisa vai mudando. Claro que nas regiões centrais também tem tudo isso, mas vamos colocar assim, sei lá, tem lugares que você fala assim, puxa vida, mas por quê que é tão diferente? Por que esse contraste? As fachadas das escolas, os muros, os jardins, as praças, o que acontece? Né? Então, assim, isso mexe muito comigo. E aí é onde eu começo a escrever. No ônibus, eu começo a escrever no metrô, sento, às vezes, em algum lugar e faço as minhas anotações e observo, porque o contraste eu trago de lá da minha infância. Né? Quando eu cheguei com 10 anos aqui no Conjunto Habitacional Cidade de Tiradentes, eu vim de uma escola pública, porém, sei lá, tombada pelo patrimônio, um prédio lindíssimo, né, numa alameda maravilhosa, e eu caí aqui numa escola que não tinha janela, não tinha porta, né? E então, assim, o contraste sempre me pegou. Desde essa época, eu inevitavelmente eu faço comparações. Eu morava praticamente a 10 minutos de uma estação de metrô. Eu vim morar num lugar que há 30 anos atrás eu demorava 2 horas para chegar numa estação de metrô, na mais próxima. Hoje em dia não mudou muito, né? Sei lá, para poder alcançar uma condução para o centro, a gente leva, sei lá, 1 hora e 10. A gente tem que sair de casa com muita antecedência para fazer isso. Então, são coisas que eu procuro registrar, sim, porque tem pessoas que não fazem a menor noção de que isso acontece. As pessoas não têm a menor ideia. Talvez nem por maldade, mas realmente nunca vieram para cá. E assim,
coisas frases que eu escutava quando, escuto ainda até hoje, às vezes a pessoa fala, onde você mora? Eu falo, eu moro em Cidade Tiradentes, onde é isso? Esse lugar tá no mapa? Né? Nossa, ou então alguém que porventura vem aqui em casa, às vezes mora em outro lugar e visita por algum motivo, ou já veio para fazer alguma coisa, fala assim, meu, você não mora, você se esconde, eu quero morrer quando eu escuto esse tipo de coisa, gente, né? Porque assim, às vezes a pessoa vai para um lugar super distante, eu abro a rede social lá, o cara tá lá no Monte Everest. E Cidade Tiradentes é longe, o cara nunca veio, mora em São Paulo a vida toda e, pô, não vou nesse lugar, é muito difícil. Então, assim, eu procuro registrar para ver se consigo trazer à luz as pessoas de que nós existimos. A longura está aqui. Então, assim, registro as memórias a partir desses contrastes que eu encontro na cidade. E que tem tudo a ver com essa história da mobilidade aí que você discute tanto, né, Jamile? Muito, completamente. Como isso é uma forma de apartar mesmo, né? E aí é muito. Assim, eu escrevi meu primeiro texto nessa coluna, na Afrociclos, foi sobre o apartheid brasileiro, né? E, tipo assim, muita gente comenta embaixo na coluna, diz assim, isso não existe, mimimi, vitimismo, sabe? Assim, uns comentários que eu nem respondo, né? Não dá para responder. Enfim, se a pessoa lê uma coluna inteira, lê um texto inteiro, não entendeu, assim, enfim, é problema de interpretação, aí eu já não posso resolver. Mas assim, é incrível como esse mecanismo da mobilidade, né, ele faz a manutenção mesmo dessa desigualdade, sabe? A partir do momento que você cerceia os passos das pessoas, você delimita até onde elas podem ir. Quando Salvador, né, a gente tem uma frota de ônibus, eu acho que em todo lugar tem essa coisa do horário de pico. Por que o horário de pico? É o horário que leva o periférico para poder trabalhar, para poder servir de mão de obra barata, e aí depois manda ele para a favela de volta, que é no horário de pico, que ele tem que realmente demora uma vida. Eu trabalhei no shopping 4 anos. Era um inferno, assim, desculpa com perdão da palavra. Eu, tipo, andando, se eu fosse andando da minha casa para o shopping, eu levava 35 minutos. Mas eu tinha que ir de ônibus, porque a facção, o lugar onde eu morava, era rival do território que eu tinha que passar para ir para o shopping. Ainda tem essa relação da violência. Né? Fora, enfim, toda a estrutura de não ter segurança. Né? E aí eu ia cedo trabalhar, era 1h30 de ônibus para chegar no lugar que andando fazia 35 minutos. Né? Aí tinha que pegar engarrafamento, fazer uma volta, enfim. Era 1 hora, que mais ou menos 1h30 para chegar no trabalho. Trabalhava 8 horas, ou quando não fazia hora extra, voltava para casa mais 1, 2 horas para voltar para casa, porque o trânsito já era mais perverso da noite, né, final da tarde. E aí, de novo, aquela demora para chegar em casa. Enfim, eu não tinha vida, né? Chegava em casa às 7 horas, saía 8 horas, chegava às 7 horas da noite, comia, ajeitava as coisas para no outro dia acordar, fazer a mesma coisa. Eu trabalhava uma vez, folgava uma vez na semana, era o domingo, que você tinha de lazer, mas no domingo a frota de ônibus era reduzida. Aí você vai fazer o quê? Você fica em casa, sabe? Você vai beber, vai pro bar, né? Aí tem toda a relação do alcoolismo, tem toda a relação da superficialidade das pessoas, né? De estar só dentro envolto desse lugar do consumo, 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 porque é como estreita, né? Seus passos. Ó, você vai ficar aqui nesse lugar, eu só vou te dar esses recursos básicos de bar, que aí cada um se vire mesmo, né? Comércio básico, comida, só. Mas aí você quer um parque, você quer um zoológico, você quer, sei lá, levar uma praia. Até isso, né? A especulação imobiliária toma todos esses espaços litorâneos e aí extingue a mobilidade das pessoas a partir do momento que não tem transporte público naqueles locais. Né? Esse é um processo de eugenia mesmo dos territórios. Né? Enfim, é, é essa estrutura que a gente às vezes pouco para pensar sobre isso. Né? Quando eu chego para conversar com as pessoas, muita gente se espanta.
sobre isso que eu tô falando. Falei, gente, é o que a gente tá aí, o sistema é perverso mesmo e muito bem costurado, muito bem estruturado, né, para fazer essa manutenção. Não é o capitalismo perverso. Imagina o que é escrever, né? Para nós, por exemplo. Para mim, eu posso e dizer de muitas mulheres que estão tentando escrever e publicar, também imagine lá o que é você publicar. Mulher, né? Periférica, preta, meu, e o tempo também, né? Você imagina o tempo que a gente poderia investir escrevendo e lendo e fazendo aquilo que a gente gosta e quer fazer mesmo. Todo esse tempo, para a mulher é muito mais difícil. A jornada é muito difícil e quando você arruma um tempinho para escrever, muitas vezes quando eu consigo sentar para escrever alguma coisa, eu tô esgotada já, né? E aí aquele restinho de energia que ficou ali é o que eu consigo encaminhar para a escrita. No meu primeiro livro eu escrevi assim, dessa maneira, no ônibus, no ponto do ônibus, no metrô, saindo mais cedo de casa às vezes para poder ir sentada, para poder raciocinar melhor, intervalo de plantão, imagina. Então, assim, esse espaço é muito reduzido e muito limitado para a gente, né? Eu gostaria de investir muito mais tempo fazendo isso. E tenho certeza que muitas outras mulheres também. Não é uma questão que pega só comigo, eu acho que pega com outras pessoas, pelo que eu tenho conversado e pelo que eu tenho visto, né? A Dalva Soares, que é uma amiga que eu tenho, que escreve crônicas lindamente, ela fala muito sobre isso, né? Da literatura que interessa, né? Porque de repente também você pega uma coisa para ler e você fala, isso é tão distante da minha realidade. E aí, quando você consegue ler alguma coisa que te traz para o teu lugar, para perto do teu lugar, né? Ela costuma dizer que a literatura que interessa para ela é a literatura da mulher que lava a sua própria privada, por exemplo, né? Que faz a sua própria comida, né? Que lava, estende sua própria calcinha, que isso interessa muito. E realmente, isso acaba refletindo no que a gente escreve. Impossível não refletir. Para mim, por exemplo, reflete. Procurar alcançar esses espaços. A Jamile falou coisas que emendam, né? Você vê como as coisas vão se entremeando, porque a gente começou falando de mobilidade e tal, das paisagens da cidade, de repente ela puxou uma questão que ela precisava, por exemplo, ela podia fazer o percurso dela, sei lá, em 35 minutos a pé, mas ela não podia por causa da violência. Você vê, tem coisas que eu acredito que são difíceis de fazer. Eu não sou especialista, mas eu acredito que, por exemplo, trazer a malha ferroviária para cá, para bairros periféricos, é uma coisa assim que, para mim, que não entendo disso, me parece uma coisa assim, um projeto imenso, né? Mas aí eu te pergunto, melhorar a frota de ônibus, será que é tão difícil? Aumentar a frota de ônibus? Para o morador periférico, por exemplo, isso é tão difícil de fazer? É disso que eu escrevo, e é isso que eu procuro expor e falar e trazer isso desde que acontece, porque, poxa, quanto tempo vai demorar para adequar isso? E hoje em dia a gente tem um pouco mais de voz, porque fui uma criança criada em casa de família, morando com a minha avó, sempre na casa das patroas, praticamente morando, né? Antigamente tinha muito isso de empregado dormir em casa de patrão, né? Então eu era aquela criança, né? Minha avó falava antes de entrar, fica quieta, procura ficar invisível, faz de conta que você não tá ali, faz de conta que você não existe, não vai incomodar os donos da casa, não vai incomodar os patrões. Eu cresci treinando isso, né? Não incomode os donos da casa, não incomode as pessoas que são importantes, né? Não faça barulho, né? Procure passar desapercebida. Mas eu nunca fui, eu não era surda, eu via as coisas, eu lembro das coisas. Então, hoje que eu consigo falar, eu consigo escrever, eu procuro
me livrar dessa invisibilidade que eu treinei lá na infância, né? E procuro trazer essas coisas à tona, porque as coisas não mudaram. Para ser bem franca, as coisas continuam muito parecidas com o que eu via naquele tempo. Então, eu quero muito que as pessoas saibam das coisas que aconteceram e das coisas que acontecem. Quero muito que as pessoas saibam. Gente, muita força, né? Eu não sei, eu me sinto muito atravessada por essa fala, né? Acho que me reconhecendo em vários pontos nesse lugar do invisível, né? De você ser ensinado a se apagar. A nossa estima é ferida em diversos lugares, assim. Seja nesse lugar na casa da patroa, né? Onde você... Até a sua própria mãe também era obrigada a não existir dentro daquele espaço por muitos momentos, né? Mas também como você é obrigado às vezes a não existir quando você apresenta sua intelectualidade e as pessoas te chamam de soberba, né? E as pessoas às vezes também não te acompanham porque acham que o que você está falando reduz o seu trabalho a vitimismo ou enfim, são várias as formas de visibilidade, né? Então a nossa própria autoestima faz a gente se sabotar o tempo todo porque os condicionamentos do sistema para nossa autoestima é muito ferrado. A gente não se vê em lugar nenhum, a gente não se sente representado, a gente pode toda hora ficar caminhando, caminhando, caminhando. Quando a gente chega perto, vocês mudam a regra do jogo, sabe? Nesses dias eu estava conversando com minha irmã sobre ortografia, que eu cansei de escrever com vírgula, botando a pontuação certa, me perguntando se escreve com S ou com C cedilha, para mim agora tanto faz, sabe? Porque aí vem a nova norma ortográfica, muda tudo, eu tenho que aprender tudo de novo. Aí quando a gente se aproxima de novo, eles vão mudar de novo. Tipo, essa língua nem, sabe, nem me cabe, nem me pertence completamente. Tudo que se fala na favela, pô, velho, qual foi, sabe? Também é uma forma de dialeto, é uma forma onde a gente se entende. É a minha linguagem. No outro dia eu estava lendo a Lélia Gonzalez e ela fala sobre essa questão da língua, né? Que, tipo assim, a gente tem costume de falar fro, né? Principalmente as pessoas de periferia que não têm acesso à escolaridade, que né, ainda não moldou a nossa língua para o português correto, para o português, né? A gente tem mania de falar fro, Flamengo, Frávia, sabe? E colocar o R no lugar do L. Porque boa parte das línguas africanas não tem a presença do L. O L é algo muito da língua portuguesa, né? Então, o que a gente faz não é erro de português, é simplesmente vestígios da nossa ancestralidade, sabe? É uma herança da nossa linguagem que está se perdendo porque a gente tem que estar o tempo todo se moldando a um sistema eurocêntrico, sabe? Tem que estar o tempo todo seguindo as normas de quem está ditando. Só que, enfim, eu não sou uma pessoa normativa. Sou uma mulher preta, pobre, sapatão. Não tem como ser normativa nesse sistema. Então, assim, né? Esse lugar também que eu acho de enfrentamento. A gente começa a assumir nossas raízes, sabe? E entender que existem diferenças e que o diferente o outro não é necessariamente aquele outro que tem que estar distante de mim ou que tem que ser inferior de mim. Eu tenho que me categorizar para poder, né, me colocar em um lugar, porque ou se não categorizar o outro é diferente, é exótico, não, cara, só sabe, somos diferentes. Seria um porre se fosse todo mundo igual. Imagine ter 1 milhão de Jamile, 7 bilhões de Jamile, não Deus é mais. Não dá, não dá, não. Olha, essa questão, né? Vestígios da nossa ancestralidade, né? Coisas que as nossas próprias ancestrais, às vezes, procuravam apagar
para que nós não reproduzíssemos, né? E hoje eu luto para reproduzir isso. A minha avó, por exemplo, ela não foi alfabetizada. E quando ela percebeu que eu sabia ler, eu me lembro perfeitamente disso. Ela ficou exultante. Nós andávamos pela rua e ela falava assim para mim: o que está escrito aqui nessa placa? E aí eu li, ela falava, mas é isso mesmo? Eu falava, vó, é isso mesmo. Aí ela falava assim, aquele ônibus vai para onde? Eu falava para ela, vai para tal lugar. Eu não acredito, mas esse ônibus... E essa rua? Como é o nome dessa rua? Então, assim, ela ficou muito, assim, assustada com aquela questão. Afinal de contas, eu tinha 6 anos e eu sabia fazer uma coisa que ela não sabia. Só que quando nós chegávamos à casa da patroa, normalmente eu estava com o meu livrinho, que eu pegava emprestado na biblioteca, porque chegou um momento em que eu já não tinha mais cartão ali naquela biblioteca. As tias falavam, pode levar, depois você traz e tal. E ela falava assim para mim, não fica lendo na frente dos outros. Entende? Não deixe que as pessoas percebam que você tem que você agora sabe ler, né? Eles podem se assustar. Olha os pensamentos dela, né? Ela queria me proteger de algumas maneiras, né? A minha avó tinha algumas coisas assim que ela fazia. Eu tinha um cabelo muito comprido quando eu era criança. E às vezes eu tava com as minhas tranças soltas, e quando eu ia chegando, ela falava: prende isso, né? Vamos prender, vamos colocar um grampinho aqui, para que o meu cabelo não aparecesse, né? Para que ninguém notasse que eu tinha um cabelo comprido, né? Para que ninguém notasse que eu sabia ler de repente tão bem. Eu não sei do que exatamente, não sei do que ela queria me proteger, mas ela tinha essas questões, sabe? Da invisibilidade mesmo. E tantas coisas ela procurou apagar da minha memória, coisas que hoje eu lembro com saudade dela, né? E coisas que ela não queria que eu reproduzisse, por exemplo, achando que eram coisas erradas, achando que eram hábitos dos quais ela não se orgulhava e não queria transmitir para mim. Veja bem, e hoje eu luto para resgatar tudo isso, porque meu, é a minha herança, é a única coisa que eu tenho. Porque nós não temos heranças, né? Porque os nossos não tiveram chance a colocar estacas, né? A criar suas cercas, então nós não temos herança. E a minha herança é o que eu luto para resgatar hoje, nessas memórias, as frases que ela dizia, as músicas que ela ouvia, as reflexões que ela fazia, mesmo sendo uma pessoa sem estudo, mas extremamente inteligente, sensível, né? É isso que eu procuro agora me lembrar e colocar no papel e passar para outras pessoas, passar para as minhas filhas, passar para minha sobrinha, passar para as meninas que eu conheço aqui na rua, aqui na periferia e no meu trabalho, porque infelizmente ela não vai saber disso, mas eu tenho muito orgulho daquilo que ela considerava um mau hábito, por exemplo. Você me fala essa questão do cabelo, Li. Eu imagino, né, que esse reflexo de você esconder seus cabelos longos, bonitos e a sua inteligência é uma forma de você não humilhar ou não deixar inseguro os donos da casa, né? O senhorzinho e assim, um reflexo escravocrata isso. Como as pretas da casa tinham suas limitações em relação a demonstrar demais sua beleza ou ter essa beleza no controle ali, né? O bel prazer dos donos da casa. Então, isso dentro dos lares, né? Brasileiros em relação às mulheres pretas que trabalham como empregada até hoje dentro dessas casas é passar por essas situações que são só reproduções escravocratas, né? A gente muda de século, mas as opressões elas só vão se mascarando em outras faixas, né? Mas são muito parecidas ainda, são muito parecidas. E isso é uma violência, assim, de a gente perceber que a gente tem
dão passos, porque com certeza, né, porque os nossos ancestrais sofreram, e para a gente estar aqui hoje foram realmente muita luta e, né, muita guerra, muito sangue derramado, muito suor, muito choro, né, mas não desistiram da gente, né, e a gente também não pode desistir das nossas, não pode desistir de trazer nossas narrativas, que são narrativas muitas vezes de dores, mas que nos ensinam a fazer diferente, a não aceitar mais esse lugar, a não engolir mais, prender o cabelo, porque eu não posso deixar a dona da casa insegura, né? Eu tenho minha beleza, eu tenho, sabe, os meus valores, e eu não preciso estar o tempo todo me moldando, me fazendo pequena para caber, né, no espaço do outro. Se eu sou tão grandiosa assim, que é que eu tento me fazer pequena para caber no seu espaço? Foi algo que eu aprendi assim essa semana e que tem sido muito valoroso para mim, né? E é mostrar e acreditar na minha grandeza, é uma forma de trabalhar minha autoestima e trabalhar a autoestima dos meus também, né, e das minhas. Apesar de pequenos, bem cedo me causaram sofrimentos, como as crianças, que tantas vezes me negaram a mão para a ciranda, assim como as crianças eram brancos. Alguns deles tornaram-se escavados, ocos, libertos, panelas sem tampa. Quando partículas de comida se alojavam nas erosões, eu via estrelas. É o nervo, pode crer que é, minha avó diagnosticava. Eu imaginava de que jeito devia ser o tal nervo. Um tipo baixinho, sentado num trono, vestido de manto, empunhando um cetro. Por qualquer coisinha ficava danado. Gênio do cão tinha o infeliz. Num dia que nunca esqueço, mandei para dentro da boca uma generosa colherada de manjar. Animada daquele mimo do qual eu raramente desfrutava, descuidei. A foiteza nunca foi boa companheira. Esqueci a regra, mastiguei o bendito doce pelas bandas do castelinho destelhado. O açúcar da calda e da massa incomodou sua majestade. O rei Nervo, de sono muito leve, despertou brabo, sapateando. Gritei de dor. Pestes ruins para mim eram os dentes, e as crianças, que me negavam as mãos para a ciranda. Virava e mexia me magoavam, e eu cismava. Seria por causa das dores que vozinha já não possuía dentes de verdade? Usava uns postiços com uma lasquinha dourada, agarrados à placa rosada que ela escovava à beira do tanque limoso. Sem a chapa, sua boca ficava murcha. Vó ficava murcha por inteiro, fragilizada, ressabiada, desprovida de argumentos. Numa ocasião, a dentadura foi para o concerto no consultório da avenida. Foi um tempo em que vó não discutiu, não bateu boca nem ralhou, não comprou briga com os vizinhos, passava o dia caladinha. Ninguém devia notar a ausência de seu amuleto protetor. Nas mulheres de nossa casa sempre faltaram dentes. Eles apodreciam precocemente em suas bocas de lamuriar e cantar samba. Se tornar desdentada era uma espécie de ingresso para a vida adulta. Só quando adquiriam suas chapas conquistavam a ascensão. Eu aguardava resignada que os membros de minha arcada se esfarelassem em ruínas. Parecia ser aquela nossa sina. Podia começar num tombo, por um soco, pela falta de dedicação, com desgosto. Amei com intensidade aquelas mulheres com suas falhas frontais, e tanto me espelhei em seus dignos exemplos que, em tudo, procurei imitá-las. Ouvindo os relatos de fim de dia, imaginava minha futura patroa e as repreensões que ela me aplicaria. Arquitetava minhas fomes, minhas privações vindouras. Eu queria ser digna também. Não sabia que havia outra passagem, outra rua. De tanta coisa eu não sabia. Minhas mulheres carregando suas falhas me mostraram o caminho que eu não devia trilhar. As falhas existiriam sim,
mas não precisavam ser as mesmas. Incrível, incrível, irmã. Incrível, incrível você falar, trazer toda essa reflexão e falar de algo tão caro, né, pra gente, que faz parte também da nossa autoestima, da nossa voz, do nosso lugar, né? É esse cuidado, os dentes. Quantas coisas o dente pode dizer? Isso faz parte de autocuidado, é algo que a gente faz todo dia. Mas a gente deixa de se cuidar para poder estar cuidando do outro, para poder estar cuidando do branco. Eu já me odiei por ser quem eu era, dita morena, bonita, mas que ninguém queria. Atravessada pela chapinha, sem noção de onde vinham, sem muito saber, sem nada ser, engessada pelos livros didáticos que dizia: Isabel libertou você. Isabel libertou você? Isabel libertou você? Eu já quis me matar um dia por não ter identidade, toneladas de responsabilidades, por ter saudades tantas de muito do que eu não conhecia, por sofrer racismo, machismo, solidão, por ser preta. Sentia tudo, mas as definições eu não sabia. Eram tantas as faltas que sobravam e o meu peito só chorava e o meu peito só doía. Um dia, me olhei no espelho, cortei os cabelos agressivamente alisados, passei a mão em meus crespos e até sorri. Por me sentir minha, por me sentir de verdade. Joguei algumas vestes fora, físicas, emocionais, coisas que não me pertenciam mais. Tirei a venda dos olhos, do coração. No caminho, pessoas que não me pertenciam, as más energias. Venho seguindo, me reconhecendo a todo instante, sou uma nova eu a cada dia. Sei que é muito perdido na história e que nunca, absolutamente nunca eu estarei completa. Mas também sei que eu posso ser mais minha. E também sei que eu posso ser mais ela, que foi criada e mantida na guerra, sem ciência de que ao menos era. Desde cedo aprendeu a lutar, teve que se manter, teve que guerrear. E ela saiu do podre daquelas mazelas, da inexistência que o sistema pôs ela. Resistiu à dor da transição, só pra existir, só pra ser. Mas ela se revirou e se viu pelo avesso, fez pra ela um novo começo e passou a reconhecer sua pretidão. O quanto é bela, o quanto ela ama, o quanto ela rega. E agora ela cuida de quem tá com ela. O quanto ela gira, o quanto ela gera, o quanto ela cura. O movimento é ela, é você, somos nós, Lili. Achei. Obrigada, coisa linda. Meu Deus, que maravilha. Lindo demais. É isso. Maravilhoso. Super. É nóis, é pra nós.